Isso está se revelando para você agora. Não ontem, não amanhã. Agora, neste exato momento, algo em sua vida está mudando. E se você é de Capricórnio e está assistindo a isso, não chegou aqui por acaso. Você foi atraído para cá, guiado para cá, convocado para cá no exato segundo em que seu espírito precisava ouvir o que estou prestes a revelar. O que estou prestes a compartilhar não é mera astrologia. É uma forma de tecnologia espiritual que esteve escondida à vista de todos. Um código divino tecido no cosmos especificamente para as almas de Capricórnio. Não porque você seja superior aos outros signos, mas porque você foi projetado com uma arquitetura espiritual única que a maioria das pessoas jamais compreenderá completamente. Sua vida está mudando agora. Mesmo que você ainda não consiga ver, mesmo que suas circunstâncias pareçam inalteradas, mesmo que nada externo pareça diferente, algo interno está se movendo. Algo ancestral está despertando. Algo para o qual você tem se preparado inconscientemente está prestes a se tornar visível. Você provavelmente já notou algo incomum em sua jornada. Enquanto outros parecem atrair bênçãos sem esforço, você teve que lutar por cada centímetro. Enquanto outros encontram atalhos, você enfrenta provações. Enquanto outros recebem imediatamente, você espera por anos. E você já se perguntou inúmeras vezes: por quê? Por que meu caminho tem que ser tão difícil? Por que tenho que provar meu valor repetidamente? Por que Deus me faz esperar quando permaneci fiel? A resposta não é o que você imagina. Você não recebeu um caminho mais difícil como punição. Você recebeu um caminho mais difícil como preparação. Preparação para um nível de autoridade espiritual que exige uma base que a maioria das almas não consegue construir. E essa base está sendo construída a cada momento do seu sofrimento, da sua disciplina, da sua perseverança silenciosa quando ninguém está olhando. Há um princípio bíblico que se ativa de forma diferente em Capricórnio do que em qualquer outro signo. Não porque a Bíblia tenha predileção por alguns, mas porque seu planeta regente, Saturno, gera uma frequência vibracional única que se alinha com uma lei espiritual específica. Quando você entende essa lei e a ativa conscientemente, tudo muda. Não porque Deus de repente decide te abençoar, mas porque você finalmente se alinha com a bênção que estava esperando que você estivesse pronto para recebê-la. Se você sente algo se agitando em seu espírito agora, se sente que esta mensagem foi feita para você neste exato momento, escreva nos comentários sua data de nascimento e estas palavras: eu recebo o que o céu já liberou. Porque o que estou prestes a compartilhar não é apenas informação, é ativação. E ao final desta mensagem, algo dentro de você mudará. Antes de nos aprofundarmos, você precisa entender algo essencial. Capricórnio não é apenas um signo do zodíaco. É uma missão espiritual. Você não nasceu aleatoriamente entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. Você foi estrategicamente posicionado nessa janela cósmica porque Deus precisava de alguém na Terra que pudesse suportar o que outros abandonam, que pudesse construir o que outros desistem, que pudesse se manter firme quando outros desmoronam. Seu planeta regente, Saturno, governa o tempo, a disciplina, a estrutura e o tempo divino. E aqui está o que a maioria das pessoas não consegue compreender: Saturno não lhe dá o que você deseja quando você deseja. Saturno lhe dá o que você conquistou quando está preparado para administrá-lo. É por isso que suas bênçãos não chegam rapidamente. Elas chegam para sempre. É por isso que suas conquistas não vêm facilmente. Elas vêm de forma inabalável. É por isso que seu sucesso não é barato. Ele é construído sobre uma base forte o suficiente para sustentar um impacto geracional. Mas existe um segredo que transforma tudo. Um código bíblico que, quando ativado na consciência de Capricórnio, cria o que eu chamo de aceleração divina. É quando anos de espera se comprimem em momentos de manifestação. Quando décadas de preparação de repente fazem sentido. Quando todas as peças que você reuniu em particular finalmente se alinham em público. Esse código se encontra em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Você já ouviu esse versículo inúmeras vezes, mas nunca o ouviu na frequência de Capricórnio. Porque quando esse versículo entra em uma alma capricorniana que compreende seu propósito divino, ele não apenas conforta, ele ativa. Deixe-me dizer algo que a maioria dos pregadores não diz. Esse versículo não fala sobre esperar passivamente pela sua estação. Fala sobre reconhecer que você é a estação. Você não está esperando por um tempo. Você é o tempo. Você não está esperando por um propósito. Você é o propósito. E no momento em que você passa do modo de espera para o modo de ser, tudo que estava retido no reino espiritual recebe permissão para se manifestar no físico. Eis porque isso importa especificamente para você. Seu signo carrega o que os astrólogos chamam de energia cardinal da Terra. Cardinal significa iniciador. Terra significa manifestador. Você não é apenas um sonhador. Você é um construtor. Você não é apenas um crente. Você é um criador. E quando você une sua capacidade natural de manifestar através da disciplina com a lei espiritual da manifestação, você se torna um criador. Com o tempo divino, você se torna imparável. Mas muitos capricornianos caem no que eu chamo de armadilha da espera. Você foi ensinado a esperar em Deus, a ser paciente, a perseverar. E sim, essas coisas são verdadeiras. Mas ninguém lhe contou a outra metade. Que enquanto você espera, você deve se tornar. Que enquanto você persevera, você deve construir. Paciência não é sinônimo de passividade. Significa persistência. Pense em um agricultor plantando uma semente. Ele não fica sentado olhando para a terra esperando que ela germine. Ele rega, capina, cuida e prepara porque entende que há uma época para plantar e uma época para colher. Mas entre essas épocas está a época do trabalho, da preparação, de se tornar o tipo de pessoa capaz de sustentar a colheita. É aí que você está agora, na época intermediária, aquela raramente mencionada. Aquela que parece interminável, aquela em que parece que nada está acontecendo. Mas por baixo da superfície, tudo está acontecendo. Suas raízes estão se aprofundando. Sua base está se fortalecendo. Sua capacidade está se expandindo. Você está sendo moldado para uma colheita que teria esmagado a sua versão anterior. Escreva isso nos comentários se fizer sentido para você. Minha temporada não está chegando. Eu sou a temporada. Lembro-me de um capricorniano com quem trabalhei que permaneceu na mesma posição por 15 anos. Fiel, disciplinado, excelente. Mesmo assim, nunca foi promovido, nunca foi reconhecido, nunca ascendeu. Observava pessoas menos qualificadas receberem oportunidades que pareciam claramente merecidas. Então, algo mudou. Não em suas circunstâncias, mas em sua compreensão. Ele percebeu que estava esperando por uma temporada em vez de se tornar a temporada. Então, toda a abordagem mudou. Em vez de perguntar quando, a pergunta passou a ser quem. Quem eu preciso me tornar? O que eu preciso construir? Como eu preciso crescer? Ele começou a tratar seu cargo atual como um chamado e não como uma prisão. Mentorando funcionários mais jovens. Criando sistemas que melhoraram todo o departamento. Agindo como um CEO, mesmo que o título dissesse o contrário. Não para impressionar ninguém, mas para se transformar em alguém. Em 6 meses, 3 empresas entraram em contato. Em um ano, minha renda triplicou. Mas o que elas disseram é o que mais importa. A bênção não me mudou. O processo de transformação me mudou. E quando eu mudei, a bênção encontrou alguém em quem confiar. Esse é o código de Capricórnio. Você não espera ser merecedor. Você constrói esse merecimento. Você não espera estar pronto. Você o cria. Você não implora por oportunidades. Você se torna a oportunidade. E quando você opera nessa frequência, Eclesiastes 3. Uma deixa de ser um versículo sobre esperar e se torna um versículo sobre ativação. Agora, vamos mais fundo. Saturno, seu planeta regente, é frequentemente chamado de Senhor do Karma. Mas karma não é punição. É consequência. É a lei universal da semeadura e da colheita. E Capricórnio entende isso em um nível celular. Você sabe que nada é de graça. Tudo tem um preço. Toda bênção exige preparação.
toda ascensão requer alicerce. É por isso que você perseverou mais do que outros signos. Não porque você esteja amaldiçoado, mas porque está sendo treinado. Treinado para lidar com um peso que esmagaria outros. Treinado para administrar recursos que corromperiam outros. Treinado para exercer uma autoridade que engrandeceria outros. A Bíblia diz em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será exigido. Mas aqui está o que não é enfatizado o suficiente. Antes de muito ser dado, muito é exigido. A exigência precede a recompensa. A aprovação vem antes do testemunho. O deserto chega antes da terra prometida. E Capricórnio, você está na fase de exigência há mais tempo do que a maioria, porque o que está sendo preparado para você demanda um nível de caráter forjado apenas por meio de pressão constante ao longo do tempo. Você não está sendo ignorado. Você está sendo fortalecido. Você não está sendo esquecido. Você está sendo finalizado. Há uma diferença profunda. Pense na conquista que você está esperando. A promoção, o relacionamento, a cura, a liberdade financeira. Pergunte a si mesmo honestamente: se eu a recebesse hoje exatamente como estou, conseguiria sustentá-la? Possuo o caráter necessário para administrá-la? A disciplina para manter isso? A sabedoria para multiplicar isso? Se a resposta não for um sim absoluto, então você não está esperando em Deus. Deus está esperando em você. Esperando que você se torne quem você precisa ser para carregar o que Ele já está preparado para liberar. A maioria dos capricornianos interpreta erroneamente a demora como negação. Você pensa que a espera significa não. Mas e se simplesmente significar ainda não? E se a porta fechada for a porta errada? E se a rejeição for proteção? E se tudo o que você pensava estar contra você estiver, na verdade, trabalhando a seu favor? Escreva isso se você sentir: Deus não está atrasando minha bênção. Ele está desenvolvendo minha capacidade. Uma pessoa que conheço trabalhou arduamente por 20 anos construindo algo, sacrificando-se e batalhando, mal sobrevivendo enquanto via outros na mesma área explodirem da noite para o dia. Quase desistiu inúmeras vezes. Mas algo naquele DNA capricorniano se recusou a se render. Continuou construindo. Continuou melhorando. Continuou persistindo. Ano 21, algo mudou. Uma conexão formada 5 anos antes ligou inesperadamente. Essa ligação se transformou em um contrato. Esse contrato gerou visibilidade. Essa visibilidade levou à expansão. Em 18 meses a receita foi maior do que a soma dos 20 anos anteriores. E eis o que me impediu. Se isso tivesse acontecido no ano 5, eu teria perdido tudo. Eu não estava pronto. Me faltavam sistemas. Me faltava caráter. Me faltava sabedoria. Mas Deus sabia precisamente quando a prontidão chegaria. E no momento em que chegou, Ele a liberou. Nem cedo, nem tarde. Exatamente no tempo certo, de acordo com o calendário celestial. Isso é Eclesiastes 3:01 ativado na frequência de Capricórnio. Para tudo há um tempo determinado. O tempo de Deus. Não quando você acredita estar pronto, mas quando você realmente está. O espaço entre esses dois momentos é onde grande parte do seu sofrimento ocorreu. Mas cada momento desse sofrimento tem sido um meio de construir patrimônio. Patrimônio espiritual, patrimônio de caráter, patrimônio de sabedoria, patrimônio de autoridade. E quando o seu tempo se ativar completamente, você não receberá apenas a bênção. Você receberá juros sobre cada depósito feito durante a espera. Joel 2:25 fala de restauração, restaurar os anos que os gafanhotos devoraram. Restauração não é apenas recuperar o que foi perdido, é recebê-lo de volta com juros compostos. Experimentar em um ano o que deveria ter levado 10, encontrar em um momento o que outros levam uma vida inteira para alcançar. Capricórnio, é isso que está chegando. Não porque você seja extraordinário, mas porque você tem sido fiel. Não porque você se acha no direito de algo, mas porque você tem sido diligente. Não porque você seja superior, mas porque você tem se disposto a crescer. Sua temporada chegou. Não algum dia. Hoje. Não eventualmente. Agora.
não quando você for perfeito. Exatamente como você é, exatamente onde você está, com exatamente o que você possui. Entre nela de cabeça erguida, fé firme e coração aberto. O céu já a liberou. A terra está prestes a recebê-la. E você é um instrumento através do qual ela se manifesta. Sua temporada chegou.